A região governada pelo Visconde Balchessi vivia um inesperado período de prosperidade. Conteúdo patrocinado. Isso porque o projeto de recuperar a Floresta Ninho do Diabo, a 3 dias de viagem da cidade, estava indo bem. A maioria dos monstros poderosos que viviam lá já havia sido caçada, e mesmo quando os monstros apareciam, geralmente eram 1 ou 2 orcs empunhando galhos grossos de árvores como porretes. Os aventureiros contratados não tiveram problemas em lidar com eles. Os soldados cortaram as árvores e a magia do atributo terra foi lançada por magos para tornar o solo plano e esmagar as rochas em pedaços menores, tornando-as mais fáceis de transportar. Não fazia nem meio ano desde que a recuperação começou, mas nem mesmo 1/4 do ninho do diabo original permaneceu. A recuperação continuaria até que a neve começasse a cair e o solo rico fosse cultivado. Poços de água, reservatórios e canais de irrigação seriam escavados no solo e os preparativos para estabelecer várias aldeias agrícolas estariam completos. Com a chegada da primavera, as pessoas imigrariam e se reuniriam aqui, casas seriam construídas e sementes seriam plantadas no solo. Colheitas consideráveis poderiam ser esperadas no primeiro ano cultivando a terra do Ninho do Diabo, então os habitantes que cultivam a terra precisariam de pouca ajuda. Terminado o período de isenção de impostos, muitos impostos entrariam no bolso do Visconde Balchessi. Em 10 anos ele não apenas teria recuperado os custos de recuperação da terra, como teria obtido lucro. Foi até decidido que o terceiro filho do Visconde assumiria o cargo de governador das terras reclamadas. Claro, não eram apenas o Visconde e seus vassalos que lucravam aqui. Os que imigraram para viver nas aldeias agrícolas que logo seriam construídas, os moradores de favelas que não conseguiram emprego, os filhos de famílias de agricultores que não puderam herdar as roças de suas famílias pela ordem em que nasceram, os aventureiros que foram forçados a se aposentar devido a motivos como lesão ou idade e outras pessoas como essas também se beneficiariam. Graças a este projeto de recuperação, eles poderiam ter suas próprias casas e campos, casar e constituir família. E construir aldeias agrícolas significaria que guardas precisariam ser organizados para protegê-los, então o orçamento e o número de posições disponíveis no exército aumentariam. Igrejas para Alda, o deus da lei e do destino, também seriam construídas para que houvesse mais cargos disponíveis para os envolvidos com a igreja. A região do Visconde dependia do comércio com outras regiões para obter produtos até agora, mas se as pessoas pudessem colher suas próprias colheitas, poderiam obter produtos frescos por preços mais baratos. E a cidade mais próxima das terras recuperadas forneceria às aldeias bens e necessidades diárias, enchendo ainda mais os bolsos das pessoas. Todos estariam recebendo as bênçãos desta época de prosperidade. Mesmo as pessoas que viviam fora da região do Visconde Balchessi estavam se beneficiando. Imigrantes estavam sendo recrutados de favelas em outros lugares em um esforço para reduzir a pobreza. Os que não se beneficiariam seriam os aventureiros e o Marechal Palpape. No entanto, embora eles não estivessem se beneficiando muito, isso também não significava que eles estavam sendo prejudicados por este projeto. Os aventureiros haviam perdido a Floresta do Ninho do Diabo como um lugar onde poderiam ganhar dinheiro, mas sempre houve um Ninho do Diabo maior que ficava ainda mais perto da cidade do Visconde Balchessi. Não foi um grande problema para um pequeno Ninho do Diabo sem masmorras que levou 3 dias para chegar a pé para desaparecer. O Marechal Thomas Palpape foi duramente criticado pelo ministro das Finanças e renunciou ao cargo de marechal para afastar as acusações de que ele tinha algum tipo de acordo ilegal nos bastidores com o projeto de recuperação. Mas embora o governo da Nação Escudo não pudesse elogiar publicamente Palpape devido a como as coisas aconteceram, era verdade que a nação havia se beneficiado desses eventos. E embora seu fracasso tenha sido um evento sem precedentes, não produziu nenhuma baixa. Portanto, esperava-se que ele fosse renomeado para seu cargo depois que a comoção em torno do projeto de recuperação diminuísse ou mesmo que não, ele seria renomeado nos próximos 10 anos. A família de condes Palpape não tinha o monopólio do cargo de marechal. 3 famílias de condes se revezavam no cargo em períodos que variavam de alguns anos a mais de uma década. Isso porque se o cargo pertencesse a uma única família e o chefe dessa família e seu herdeiro fossem repentinamente assassinados, o exército perderia seu chefe executivo. Com outras famílias preenchendo a posição de marechal geração após geração,
Marechais apoiados por vassalos experientes poderiam estar preparados se tal coisa acontecesse. Parecia uma abordagem insensível, mas a nação esteve em guerra repetidamente com as nações vizinhas desde a sua fundação. Não havia espaço para ingenuidade. A família de condes Palpape produziu os marechais mais excepcionais entre as 3 famílias que desempenharam esse papel. Mesmo agora, Thomas estava se esforçando para ser conhecido como um deus protetor da nação. De fato, vários vassalos da família de condes Palpape planejavam se alistar para se tornarem guardas das novas aldeias agrícolas que seriam construídas. Até eles estavam se beneficiando desses eventos. Foi por isso que ninguém ficou perdido com esse projeto de recuperação. Todos estavam se beneficiando. Na superfície, pelo menos. Uma rota através da cordilheira ainda não foi mapeada? Eleanora. Em um quarto de uma pousada na cidade reservada para a classe alta, a nobre vampira ruiva Eleanora estava sentada em uma cadeira com um olhar claramente desdenhoso dirigido a Cercrin, que estava com uma expressão amarga. As feridas em seu rosto e corpo da punição impiedosa que Birkini infligiu a Cercrin cicatrizaram completamente, sem deixar cicatrizes para trás. No entanto, parecia que ele achava a raiva induzida pelas palavras ditas pela mulher à sua frente mais insuportável do que a dor daquela tortura. Você ao menos entende o quão difícil é o pedido que está fazendo? Cercrin. No entanto, Cercrin exerceu toda a paciência que possuía para controlar sua raiva. Embora este fosse um estabelecimento de alta classe, ainda era apenas uma pousada, não um castelo ou edifício pertencente a vampiros. Ele não conseguia levantar a voz para ser ouvido nas salas e corredores próximos. Oh, mas os humanos não conseguiram isso apenas 200 anos atrás? Eleanora. 200 anos atrás é diferente de agora, e por que temos que evitar monstros o máximo possível em primeiro lugar? É aí que somos diferentes dos humanos. Cercrin. Cercrin e Eleanora eram vampiros nobres. Sua habilidade na batalha superou a dos dragões menores, e pode até ser comparada aos dragões de fogo e dragões de gelo. Eles também possuíam várias habilidades especiais que os dragões não possuíam, e como seus corpos tinham a mesma forma dos humanos, eles eram capazes de se mover com muita destreza. Claro, eles também tinham fraquezas. O sol, prata, feitiços ofensivos de atributo de luz, itens mágicos antivampiros criados pelos seguidores do deus Alda. No entanto, ao cruzar a serra, a única coisa que eles teriam que ter cuidado era a luz do sol. Havia monstros que lançavam feitiços de atributo de luz, mas a maioria desses feitiços seriam flechas de luz para cegar o inimigo, enganar, feitiços de ilusão e feitiços que removiam toda a luz de um espaço a fim de criar uma oportunidade para um ataque surpresa no escuro. Estes não seriam uma ameaça para os vampiros. Mesmo que eles não se incomodassem em encontrar uma rota que os permitisse evitar monstros, eles provavelmente perderiam alguns vampiros subordinados cruzando a cordilheira, mas essa seria a extensão de suas perdas. No entanto, Eleanora deu um suspiro exasperado. Cercrin. Sua tolice está além da ajuda. Eleanora. O que você disse? Cercrin. Conteúdo patrocinado. Quão habilidoso da sua parte gritar enquanto ainda fica quieto. Mas seria problemático se você não usasse seu cérebro mais do que apenas para isso. Eleanora. Eleanora tratou Cercrin com nada do comportamento elegante que ela exibiu na frente de Birkini. Este era o seu verdadeiro eu. Ela estava mostrando que não havia necessidade de manter as aparências com Cercrin. Você esqueceu as informações que você mesmo relatou? O alvo Dampir é um espiritualista, não é? Sendo esse o caso, ele seria capaz de obter informações sobre nós dos espíritos dos monstros que matamos, não é? Eleanora. Isso pode ser possível, mas isso normalmente seria bastante difícil. Você não concluiu que os espíritas não são capazes de nada significativo com suas próprias investigações? Cercrin. Não eram muitos os que possuíam o trabalho espírita. É um job completamente inadequado para a batalha e também não permite a criação de itens ou produtos. Permite apenas a comunicação com os mortos, adivinhações e pequenos exorcismos. Por causa disso, o número e a popularidade dos espíritas eram bastante baixos. Era por isso que Eleanora planejava usar suas habilidades inerentes para obter informações sobre os espíritas da Guilda dos Aventureiros e um espírita em pessoa, enquanto Cercrin encontrava uma rota através da Cordilheira Bondar. Você acha que os espíritos dos monstros procurariam o Dampir por conta própria? Cercrin.
Os espiritualistas são capazes de ver e conversar com espíritos, usando necromancia para invocar os espíritos dos mortos e ler memórias residuais. Embora tenha sido impressionante que eles tenham derrubado a regra de homens mortos não contam histórias, não é como se todos os espíritos fossem amigáveis com os espiritualistas e eles fossem incapazes de domar mortos-vivos. Serkrin achava que um espírita não seria uma ameaça tão grande se fosse cauteloso contra eles, mas Eleanora tinha uma opinião diferente. É o que faremos se ele for capaz de algo significativo? As informações que reuni só se aplicam a espíritas normais. Este Dhampir tem realizado coisas sem precedentes uma após a outra, não é? Isso não faz você pensar que ele pode não ser um espírita normal? Eleanora. Serkrin não teve resposta a essas palavras além de acenar com a cabeça. Por exemplo, e se ele fosse capaz de convocar apenas espíritos que atendessem a certas condições entre um grande grupo de espíritos? Se o Dhampir era capaz de convocar espíritos maldosos contra aqueles que pretendiam prejudicá-lo, a Cordilheira da Fronteira não era apenas uma parede robusta, mas uma guarnição de guardas fiéis para ele. Eleanora pensou que tal coisa seria impossível, mas este Dhampir já havia feito muitas coisas que eram consideradas impossíveis e, como resultado, o homem diante de seus olhos estava à beira de um precipício perigoso. Se ela subestimasse o Dhampir, ela se juntaria a ele na beira daquele precipício. Portanto, certifique-se de planejar nossa rota corretamente. E pensar que você não entenderia essas coisas se eu não explicasse para você. Se você não entende as coisas, você pode pelo menos ter a obediência de ouvir o que eu digo mesmo que você não entenda? Eleonora. Sendo repreendido de uma forma ainda pior do que simplesmente ser dito abertamente que ele era incompetente, Serkrin juntou suas presas. Mas para os vampiros que seguiram os ensinamentos do deus maligno da vida alegre, esse tipo de conversa era extremamente comum. Suas relações pessoais uns com os outros geralmente só importavam se os outros eram superiores ou inferiores a eles. Eles usaram palavras como iguais, companheiros, irmãos e irmãos, mas apenas julgaram e pensaram nos outros como acima ou abaixo deles. Era simples quando a diferença hierárquica estava claramente estabelecida, como a diferença entre um puro sangue e um nobre ou a diferença entre um nobre e um subordinado. No entanto, as coisas ficaram muito sangrentas muito rapidamente entre vampiros de raça pura ou vampiros nobres. Com outros em posições melhores do que eles aproveitariam qualquer oportunidade que pudessem para rebaixar os outros e se elevar acima. Com outros abaixo deles, eles enfatizavam sua superioridade e faziam os outros obedecerem, pisoteando-os para garantir que eles não tivessem nenhuma ideia estranha. E quando essas diferenças hierárquicas de quem era superior e quem era inferior ainda não haviam sido decididas, eles lutaram de várias maneiras para estabelecer essas diferenças. E embora Eleanora fosse um gênio, apenas alguns anos se passaram desde que ela se tornou uma vampira, enquanto Serkrin passou um tempo consideravelmente longo como um vampiro. Embora Eleanora fosse um pouco mais forte que ele, a diferença entre eles não era grande. No entanto, Serkrin foi duramente criticado por seu fracasso por Birkine e quase todas as figuras importantes da comunidade o viram em um estado extremamente lamentável. Ele não recebeu proteção ou apoio de Gubamon, seu pai. Havia ordens de que ele seria morto se falhasse novamente. Era por isso que ele estava em uma posição muito inferior a Eleanora. Enquanto ele estivesse em uma posição inferior, Eleanora teria que continuar chutando-o para baixo. Se ela não o fizesse, isso significaria que ela não era superior a este homem caído. Em suma, ela seria vista como inferior a ele. Tudo bem. Farei os subordinados trabalharem mais rápido. Serkrin. Se parece que vai levar algum tempo, talvez você deva pedir alguma sugestão ao ancião Gubamon. Ele esteve envolvido com os acontecimentos de 200 anos atrás, não foi? Ele pode saber algo que seria útil aqui. Eleanora. Vou levar isso em consideração. Serkrin. Vendo Serkrin dizer essas palavras por cima do ombro e sair da sala, desaparecendo atrás da porta, Eleanora sussurrou. Desculpe, mas eu não quero ser arrastada com você. Eleanora. Eleanora não sentia mais fome e ganhou poder que lhe permitiria lutar até mesmo contra um dragão sem sujar seu próprio corpo no processo. Mas a cor do medo era visível em seus olhos. Porque ela entendeu que se falhasse, seria a próxima a ocupar o lugar de Serkrin. O último dia gasto treinando para adquirir a habilidade Shan Revocation foi o 7º dia de treinamento. Eu finalmente adquiri a habilidade Shan Revocation.
Este é mais um presente caloroso de generosidade do Santo Filho. Nuasa, TLN, acontece que realmente foram os titãs mortos-vivos aprendendo a habilidade. Capítulo anterior corrigido. Conteúdo patrocinado. Nuasa levantou os braços que deveriam ser feitos de pele e osso, mas agora eram grossos e musculosos no ar enquanto soltava um grito feliz. Parece que fui derrotado. Zadiris. Hahaha, embora eu seja um lesser lich, ainda sou um lich, afinal. Nuasa? Bem, eu sou um Gomagé. E eu ainda possuo uma G-Job. Zadiris. Zadiris parecia ter inveja do orgulhoso Nuasa. Ela ainda não havia aprendido o truque por trás do uso da habilidade. Os monstros ganham bônus e penalidades nas habilidades com base em sua raça. Eles não são tão notáveis quanto os bônus que uma pessoa receberia ao adquirir um emprego. É simplesmente uma questão de ser adequado ou inadequado para certas habilidades. Orcs são fortes, kobolds são ágeis e assim por diante. Portanto, o fato de Nuasa ter adquirido a habilidade Chão Revocation antes de Zadiris significava que ele possuía mais aptidão para a habilidade Chão Revocation do que ela, ou que ele possuía um conhecimento mais relevante. Aliás, é fato que o talento neste mundo permite a quem o possui subir de nível com mais facilidade, aumentar seus ranks rapidamente e aprender e desenvolver habilidades mais rapidamente do que o normal. No entanto, isso não significa que o trabalho duro não seja importante. Tanto as pessoas quanto os monstros sobem de nível por meio de treinamento e estudo diligente e podem aumentar sua classificação ao atender a certas condições. Eles podem até aprender habilidades através do trabalho duro. No entanto, era uma questão de quando. Mesmo que alguém com talento genial em empunhar uma espada adquirisse uma habilidade de nível 5 em esgrima dentro de um ano, uma pessoa normal poderia atingir o mesmo nível com anos ou décadas de treinamento dedicado. Mesmo um goblin particularmente pouco inteligente e fraco seria capaz de se tornar um rei goblin. Embora isso exija um esforço incansável durante quase toda a sua vida útil, é possível. Quando um aventureiro com um talento sobre-humano estuda diligentemente e ganha experiência com várias coisas, ele se torna um aventureiro de classe A capaz de derrotar dragões e limpar totalmente masmorras de alta dificuldade. Um aventureiro com pouco talento pode acabar como um aventureiro de classe D, mesmo com a mesma quantidade de trabalho duro e experiência. No entanto, se ele colocar 10 vezes ou mesmo 100 vezes o trabalho do aventureiro com talento sobre-humano, seu trabalho árduo e tenacidade podem ser recompensados com a conquista de se tornar um aventureiro de classe A. Na maioria dos casos, o trabalho árduo é interrompido antes de ser recompensado. São poucos os que podem lutar obstinadamente pelo topo enquanto sacrificam tudo mais em suas vidas para isso. Há muitos que desistem e voltam sua atenção para outros empreendimentos. No caso de aventureiros e monstros, muitos morrem ou são forçados a se aposentar devido a ferimentos graves antes que seu trabalho duro produza algum resultado. A lei da sobrevivência do mais apto se aplica a todos. Eu gostei do tipo de protagonista que supera a genialidade com muito trabalho quando eu estava na Terra. Enquanto Vandaliel distraidamente fazia pó de bolota enquanto fornecia mana a todos, ele percebeu que, para todos os outros, ele deveria parecer um gênio e não uma pessoa comum. Ter uma grande quantidade de mana era um grande talento por si só. Ele tinha sido uma pessoa comum na Terra e seu talento nunca foi recompensado em Origin, então ele realmente não teve a sensação de que esse era o caso, no entanto. Então, acho que se você usar Chão Revocation para lançar feitiços, a habilidade aumentará de nível, então, por favor, retorne ao seu treinamento normal. Vandaliel. Agora que chegou a isso, me sinto um pouco relutante. Nuasa. Fufufu. Você pode ir para as masmorras e ninhos do diabo a qualquer momento. Zadiris. Nuasa pareceu desapontado, enquanto Zadiris soltou uma risada mal educada. Parecia que a mana de Vandaliel fazia aquele sob a influência de seu Death Attribute Charm sentir uma sensação muito agradável. Bem, já que minha pausa de uma semana acabou hoje, estou pensando em ir para uma masmorra amanhã. Vandaliel. Ok. Zadiris. Zadiris ficou surpreso, e Nuasa foi quem soltou uma risada mal educada desta vez. Suas posições foram invertidas. B-Boy, você não acha que seria sensato descansar um pouco mais? Zadiris. Eu quero pontos de experiência, não descanso. E há materiais que eu quero colocar em minhas mãos também. Vandaliel.
A próxima masmorra que Vandaliel planejava limpar era a caverna aquática de Doran. Era uma masmorra classe D como Garans Valley, mas também tinha muitos andares e seus monstros eram considerados mais fortes que os do Garans Valley, e armadilhas perigosas apareciam com mais frequência. Foi também o dungeon que forneceu a Taloshein seus produtos marinhos. Muitos dos pisos das cavernas aquáticas de Doran foram organizados como cavernas contendo lagos subterrâneos com ilhas de vários tamanhos e rios subterrâneos, mas a água dos rios era salgada e habitada por criaturas que normalmente seriam encontradas nos oceanos. Vandaliel não gostava muito de frutos do mar na terra, mas agora havia um ingrediente que ele precisava colocar em suas mãos, não importa o que. Ele queria kombu, wakame ou qualquer tipo de alga que pudesse substituí-los. Tentei fazer sopa de miso com miso de bolota, mas não deu certo por algum motivo. Esse motivo é porque não tenho dashi 2. TLN. Espécie de alga comestível. Conteúdo patrocinado. 2. Caldo de sopa japonês feito de peixe e algas. Vandaliel havia feito sopa de miso para si mesmo como estudante na Terra, mas também não usava dashi naquela época. Ele tentou reproduzir aquela sopa de miso em Lambda, mas por algum motivo estava claramente pior do que quando a fez na Terra. Talvez houvesse um problema com as ferramentas que ele estava usando para fazer a sopa, ou talvez o miso feito de nozes e bolotas não fosse adequado para ser usado em sopas. Pensando um pouco, ele chegou a uma conclusão repentina. A sopa de miso que ele comeu na Terra continha dashi. O miso que ele usava naquela época continha dashi para começar, mas a sopa de miso que ele estava fazendo agora era miso feito à mão, sem dashi. Não havia como ele criar uma deliciosa sopa de miso dessa maneira. Ele chegou à conclusão de que para fazer uma deliciosa sopa de miso, o dashi precisava ser usado como base. E com dashi, ele também precisaria de katsuobushi asterisco, sardinha seca e kombu. Ele teve que obtê-los nas cavernas aquáticas de Doran. O kombu era o mais importante. TLN asterisco. Atum gaiado seco, fermentado e fumado. Era possível que a cultura de comer algas não existisse no continente de Bangaia. Pelo menos, não no lado Mid-Empire do continente. Garcia, Sam e os outros nunca tinham ouvido falar em comer algas antes, então Vandaliel queria pelo menos tentar espalhar a ideia. Mesmo na Terra, apenas certas regiões e pessoas tinham a cultura de comer algas marinhas, incluindo o Japão, então não poderia haver muitas pessoas comendo algas marinhas neste mundo. Como parecia improvável que ele pudesse obter esses ingredientes no reino de Orbalm, ele precisava obtê-los e experimentar enquanto podia. Katsuobushi precisaria de preparações para o processo de defumação, então ele queria obter o kombu primeiro. Além disso, wakame e nori 1. Nori era uma necessidade para sushi, ramen, somen 2 e onigiri. Ele também queria tengusa 3 para fazer gelatina vegetal. TLN asterisco. Ainda outro tipo de alga comestível, do tipo que é prensado em folhas planas e usado para sushi e outras coisas. 2. Macarrão japonês fino e branco feito de farinha de trigo, geralmente servido frio. 3. Um tipo de alga que é usado para fazer a gelatina branca usada em vários alimentos asiáticos. Zadiris, eu preciso de kombu. Eu preciso fazer uma deliciosa sopa de miso. Vandaliel. Não, eu acho que está delicioso do jeito que está. Zadiris. Eu também acho, mas o Santo Filho parece ter uma forte ambição de alcançar novos patamares. Nuasa. Eu diria que o menino é bastante glutão, em vez de ter fortes ambições. Zadiris. Parecia que a paixão de Vandaliel por comida não era compartilhada pelos outros. No entanto, as opiniões de todos mudariam assim que provassem a sopa de miso contendo dashi. Na verdade, o próprio Vandaliel teve uma forte reação ao experimentar a sopa de miso antes de tentar prepará-la sozinho. Esqueci de pensar nas ferramentas para fazer isso. No dia seguinte, Vandaliel entrou nas cavernas aquáticas de Doran. Os membros que se juntaram a ele desta vez foram Sam, Braga, Zran asterisco, Kashia e Vigaro. TLN asterisco. Caso sua memória seja tão ruim quanto a minha. Zran é um Dia de Titã Scout que inicialmente se ofereceu para se juntar a Vandaliel em suas aventuras nas masmorras no capítulo 34. Sam foi trazido por causa de sua habilidade de carregar coisas e porque queria testar seu novo equipamento.
O Duende Negro Braga havia aumentado seu rank e estava se juntando a ele para testar sua força. Zran, que antes era um raro scout entre os titãs, estava atuando como supervisor de Braga. Caxia foi trazida como lutadora da linha de frente. E Vigaro, que claramente tinha excesso de poder de fogo para trazer para uma masmorra classe D, estava aqui por razões de segurança, caso algo acontecesse. Eles entraram no primeiro andar para encontrar peixe, pegue o peixe. Titã, molho de peixe, peixe saalce. Titã, os titãs mortos-vivos pegando peixes pequenos usando redes. Conteúdo patrocinado. Eu já vi essa cena antes. Vandalieu. Não podemos evitar, Santo Filho. É tudo para o molho de peixe. Ponto. Titã, quem está fazendo isso sou eu no entanto. Ponto. Vandalieu. Os caçadores de Talochein originalmente ignoraram os peixes pequenos. Peixes com menos de 50 centímetros de comprimento eram incrivelmente pequenos para os titãs, tinham poucas partes comestíveis e não eram vendidos por muito. Eles teriam se saído melhor gastando seu tempo pegando os grandes que tinham mais de 2 metros de comprimento. Aparentemente, era assim que eles pensavam naquela época. O molho de peixe foi o que derrubou o movimento da supremacia do peixe grande. Titãs mortos-vivos encantados com seu sabor apareceram um após o outro, assim como depois de serem encantados pelo miso, e havia muitos que haviam sido fazendeiros enquanto estavam vivos, mas agora se tornaram pescadores. Aliás, eles ainda dependiam do salgema do Vale de Garan como fonte de sal. A água nas cavernas aquáticas de Doran era água do mar, então era possível fazer sal marinho a partir dela. Mas ao contrário do salgema que poderia simplesmente ser carregado e usado após ser extraído, o sal marinho levaria tempo e esforço para ser produzido. Se eles simplesmente deixassem a água secar, não seriam capazes de remover as impurezas do sal, e seria impossível construir lagoas de evaporação de sal dentro da masmorra. A luz do sol nem chegava dentro da masmorra em primeiro lugar. Sendo assim, o próximo passo lógico seria levar a água salgada para fora da masmorra, mas isso seria difícil, claro. Seria bom se fossem apenas alguns sacos cheios de água, mas transportar a água salgada em massa exigiria recipientes como barris, e os titãs ficariam indefesos se monstros os atacassem enquanto carregavam esses barris. E se os barris fossem danificados e a água derramada, tudo seria em vão. Foi por isso que os titãs de Talochein não usaram a água salgada aqui como sal. Embora tenha havido uma ocasião no passado em que a segunda princesa Zandia usou a magia do atributo espacial para transportar a água do mar para fora para se transformar em sal. Sendo assim, vou coletar um pouco de água salgada antes de limparmos a masmorra. Vandalieu. Por que ele estava se esforçando para fazer isso quando havia salgema disponível? Enquanto esta pergunta passava pela cabeça de todos aqui, Vandalieu agilmente rolou os barris que foram carregados na carruagem de Sam. Levante-se entre. Vandalieu. Transformando a água salgada pura correndo ao lado do caminho em aqua golems, ele ordenou que eles entrassem nos barris. Era difícil manter a forma dos golems feitos de líquido, mas era possível fazê-los entrar nesses barris próximos que estavam caídos de lado. Agora ele só precisava carregá-los, mas... Levante-se. Vandalieu. Com um estrondo alto, a parede do corredor começou a se mover e se transformaram em rock golems que pegaram os barris. Agora, por favor, vá para Talochein. Vandalieu. E então eles partiram. Transmutação de golem era uma habilidade realmente conveniente. Vandalieu. O que você vai fazer com a água salgada? Vigaro. O salgema tem um sabor diferente do sal marinho. Vandalieu. Sério. Vigaro. Vigaro deu a Vandalieu um olhar perplexo, mas Vandalieu garantiu que notaria a diferença se tentasse os dois. Ele estava fazendo esse esforço para transformar a água salgada de uma masmorra em sal não só porque seu sabor seria diferente, mas também porque como sal era um tempero tão importante, ele achou que seria melhor ter várias maneiras de adquiri-lo. De qualquer forma, havia muitos titãs mortos-vivos viciados em miso e molho de peixe. Era importante ter um suprimento constante do sal necessário para produzi-los. No entanto, ele gostaria de poder colocar as mãos em grãos de soja ou algum tipo de sabor doce. Eu me pergunto se há alguma cana crescendo em algum lugar. Vandalieu. Bem, ele não poderia esperar adquiri-lo nesta masmorra.
Nome: Braga. Classificação: 3 raça, Black Goblin Scout. Nível: 7 habilidades passivas, Dark Vision. Status: Effect Resistência. Nível 2 Agilidade aprimorada. Nível 3 Intuição. Nível 1 Detectar presença. Nível 2 Habilidades ativas, Técnica da espada curta. Nível 2 Técnica do dardo. Nível 1 Passos silenciosos. Nível 2 Armadilha. Nível 1 Desmantelamento. Nível 1 Desbloqueio. Nível 1